Quais são as diferenças entre teletrabalho e home office? É a mesma coisa? Qual termo eu devo utilizar? O tipo de contrato? Tem contrato para essas duas modalidades? Nós vamos falar tudo sobre teletrabalho e home office e as suas principais diferenças nesse vídeo. Então fica até o final dele que nós vamos te explicar o que é cada termo e quando utilizar também. Seja bem-vindo ao canal da NIT Treinamentos. Meu nome é Guilherme Borges, sou professor na formação de especialista em social aqui pela NIT Treinamentos e vamos trazer nesse vídeo aqui as informações com relação ao teletrabalho e ao home office. Algumas diferenças, alguns termos, às vezes as pessoas usam um para o outro para o mesmo, né? E assim sucessivamente, ficou até meio redundante, mas realmente é que as pessoas às vezes não sabem diferenciar e nós, profissionais do departamento pessoal, do RH, você que às vezes tem essa modalidade de contrato também, precisamos entender. Primeiro de tudo, entender que o teletrabalho, ele é uma modalidade de contrato. Quando na hora de fazer uma admissão, de cadastrar, de registrar um colaborador, eu posso fazer um contrato de trabalho na modalidade teletrabalho. Já vou explicar sobre o home office. Então tem alguns itens e algumas características, né, que estão lá entre o artigo 75A até o 75E na CLT, onde você verifica algumas informações do que diz respeito a essas características do teletrabalho especificamente. A primeira característica é a prestação de serviço fora da dependência do empregador, meio óbvio, né? Mas a característica que resulta no teletrabalho é que o colaborador não trabalha na empresa e trabalha em outro local, na sua própria casa ou em outro local que ele quiser, porque ele está fora das dependências daquela empresa especificamente. A primeira característica, meio óbvia. Outra característica para o teletrabalho é a utilização de tecnologia de informação. Então as informações, as empresas elas vão ceder essas tecnologias para que o empregado, o colaborador possa utilizar essas ferramentas. Mais uma extremamente importante também é que essa informação precisa estar explícito no contrato. Eu não posso simplesmente fazer um contrato normal e colocar a pessoa para trabalhar como teletrabalho. Aí vai se caracterizar na outra que nós vamos falar que é o home office. Mas nesse caso precisa estar ali de fato explícito no contrato e quais serão as atividades que aquele colaborador vai exercer com o teletrabalho. Quais atividades? Ele vai fechar folha, um exemplo, ele vai mandar o olerite dos colaboradores para as empresas. Tem que ser muito bem claro, muito bem amarrado, porque como é uma modalidade que o colaborador não vai até a empresa e não tem a supervisão ali de fato do chefe, então precisa estar bem discriminado as atividades para poder ser cobrado essas informações. Outro ponto extremamente importante com relação ao teletrabalho é que o empregador fica incumbido da missão ali de orientar de forma bem certinha o colaborador com relação a possíveis acidentes de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. Normalmente a modalidade de teletrabalho é utilizado para escritórios. Ele é utilizado para funções onde a pessoa não vai exercer algo prático, na maioria das vezes. Então, por isso que é importante que o empregador explique com relação aos riscos ergonômicos, formas de prevenção. O empregador precisa trazer orientações para que o colaborador, mesmo das dependências que não seja do empregador, ele possa ter uma boa qualidade no seu ambiente de trabalho que ele vai estar prestando serviço para essa empresa de forma teletrabalho, ok? Então essa fica uma responsabilidade do empregador. E aí nessa modalidade também tem um termo de responsabilidade onde o empregado ele assume as responsabilidades que o empregador falou. Então com relação a todas essas questões de atividade, com relação à questão da saúde e segurança do trabalhador, todas essas informações, o colaborador ele vai assumir um termo de responsabilidade assinando. É bom deixar isso bem claro, às vezes a pessoa se esquece desse termo e no teletrabalho precisa ter esse termo assinado, fazendo com que ele assuma essas responsabilidades de exercer atividades, de cumprir com relação às informações ali dos riscos que ele tem também do ambiente e das tarefas que ele tem que entregar. Então, o termo de responsabilidade faz parte dessa modalidade de contrato que é o teletrabalho. Se você está entendendo um pouquinho sobre teletrabalho, deixa o seu like, já pega esse vídeo aqui e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, profissionais do departamento pessoal, para que eles também conheçam essas informações. E vamos seguir. Aí assim, uma pergunta muito comum, a pessoa ela está no regime presencial e ela quer ir para o teletrabalho. É possível? Ou vice-versa. Ela está no teletrabalho e quer voltar para o presencial. Então, o teletrabalho ele é um
tipo de contrato. Logo, se ele vai, por exemplo, a pessoa está no regime presencial e vai para o teletrabalho, a empresa precisa fazer um aditivo contratual, tem que ter um mútuo acordo entre as duas partes. Isso aí você encontra dentro daqueles artigos que eu falei da CLT também, ok? Então tem que ter bem acordado e também precisa ser feito um aditivo contratual, e aí tem algumas disposições relativas também. E aí nesse termo também, no caso a pessoa saindo do meio presencial para o teletrabalho, também tem algumas disposições relativas a equipamento, a infraestrutura necessária, com relação ao empregado não ser prejudicado, por exemplo, ele ter que comprar algum material para poder prestar o serviço de forma teletrabalho. Não, se ele tem ali, se ele quer usar do material dele, ok. Senão a empresa precisa, de fato, arcar com o fornecimento dos equipamentos tecnológicos para que ele possa trabalhar de forma de teletrabalho. Mas é possível sim fazer essa alteração no contrato ali. No caso, se ele fez, por exemplo, ele pagou algo, comprou um notebook, comprou um mouse, comprou alguma coisa, isso aí não vai integrar a remuneração, mas tem que estar bem escrito também ali dentro do contrato que ele está fazendo o aditivo, ó. O colaborador vai arcar com o custo de tal coisa, a empresa dará o reembolso, tá? Não vai integrar salário nesse caso. E aí, para o caso onde o empregado ele está no regime de teletrabalho e volta presencial, também os requisitos estão nos artigos 75A até o 75E da CLT. Tem que ver o jusvariante ali da lei, se ele pode estar fazendo isso, ele não vai ser prejudicado. Tem um período mínimo de transição de 15 dias para ele voltar presencial, e também tem que ser feito um aditivo contratual. Então, listei alguns pontinhos aqui para eu estar falando com vocês com relação a isso do teletrabalho. Aí entra a questão do home office, né? Do home office, que é a dúvida em si que muita gente tem. O teletrabalho, ele não tem controle de jornada. A principal característica do teletrabalho é isso, é um contrato onde não há registro do ponto, não há em si um controle de jornada do colaborador. Já o home office, ele mantém a jornada. Então, aí no caso, tem que achar uma ferramenta, um meio onde os colaboradores eles podem ir para casa trabalhar, só que eles vão ter a parte da jornada ali em si, intervalo, descanso e tudo mais. Se passar de 2 horas ali também, então tem que ter receber hora extra. Logo, ele também não tem regulamentação. A parte do home office não tem regulamentação clara na lei que orienta com relação a esse tipo de adoção, e não é uma modalidade de contrato. Você pode fazer um contrato indeterminado, aquele que passa os 45 dias ali do contrato de experiência normal, e aí se a empresa decidir o trabalho home office, eles podem ir para casa, e aí no caso fica ao critério da empresa fornecer ou não os equipamentos, aí fica mais flexível, entre aspas, porém tem que entender que tem um controle de jornada certinho, né? Nesse caso, para quando eles vão trabalhar home office, tá amarrado ali ao contrato indeterminado, que fala das 8 horas, horário de descanso, minutos a mais, então ele tem que ter uma forma de controlar a jornada. Então essa é a principal diferença entre o teletrabalho e o home office, principal aí para você, na hora de tirar alguma dúvida, entender. Teletrabalho não tem controle de jornada, home office tem e não tem regulamentação. Teletrabalho tem regulamentação nos artigos 75 ali da CLT. Espero que você tenha gostado desse vídeo.